Bem, olá a todos, sou o professor Kelser de Souza Koch e nessa videoaula iremos discutir sobre radiografia. Então, eu não poderia deixar de comentar sobre o descobridor do raio-x, William Conrad Röntgen, no final do século XIX, em 1895, ele descobriu o raio-x, a geração artificial de raio-x. Muitos falam que foi uma descoberta fortuita, ao acaso, porque ele não estava buscando o raio-x. O grande interesse da época, do final do século XIX, era entender o que eram aqueles raios azulados, esverdeados, que saíam de um tubo de raios catódicos. E o Röntgen descobriu que, além daqueles raios azulados, que eram os elétrons, que foram descobertos posteriormente, ele descobriu que saía algo além daqueles raios catódicos, que eram os raios-x. Então, numa experiência, ele ligou e ele percebeu que uma placa metálica, que era platino cianeto de bário, ela brilhava no escuro. Então, ligava, brilhava. Então, ele percebeu, colocando materiais na frente dessa placa, e percebeu que saía alguma radiação além daqueles raios catódicos, que era penetrante, que era invisível, que não tinha deflexão com campo magnético e campo elétrico. E aí ele conseguiu então sensibilizar uma outra placa de um sal metálico e fez a primeira radiografia, que é essa que está apresentada nesse slide, da esposa dele. Tá? Então foi o descobridor do raio-x artificial. E aqui embaixo também está apresentada aproximadamente como seria esse tubo de raios catódicos, que era uma ampola de baixa pressão com um gerador de alta tensão, provavelmente eletrostático ou indutivo. No próximo slide eu vou apresentar um tubo de Crookes, que era um tubo aproximadamente parecido que era utilizado na época, no final do século XIX, começo do século XX. To demonstrate a Crookes tube, a cathode ray tube, we need a high voltage power source, such as this one. We need the Crookes tube, which has a metal cathode, a metal anode, a screen that has been coated with a phosphorescent material that gives off light when struck by electrons, and a bar magnet. As we turn on the screen, we notice that electrons are emitted from the cathode, and as they strike the fluorescent screen, we're able to see the cathode ray, this stream of electrons illuminated. We can use a magnet to show the deflection of that stream. Here we can see the electrons being deflected by the magnet. The cathode ray moves upward. If we reverse the magnet, we would predict that the beam would be deflected in the opposite direction. And we observe that the beam is deflected downward. Bem, então, perceberam no slide anterior, no vídeo, mostrando então esse tubo de raios catódicos, que é um tubo de Crookes, que é um tubo de baixa pressão, com 2 eletrodos, com alta voltagem, e ali então, quando ligado esse circuito, existe um raio azulado, esverdeado, que corresponde aos elétrons. Então, a gente tinha em casa um tubo desse, de raios catódicos, que era a televisão de tubo de imagem, que ela conseguia formar uma imagem através desse feixe de elétrons defletido em regiões com campo elétrico, campo magnético, para poder ter uma imagem. Mas mostrando aqui então agora o tubo de Coolidge, que é um aprimoramento desse tubo de Crookes para fins médicos. Então ele foi justamente concebido para poder direcionar o raio-x artificial, para conseguir aplicar esse raio-x na imagem, na região de interesse, para formar uma imagem. Então, nesse raio-x aqui, nessa ampola de raio-x, nós temos 2 circuitos. Temos um circuito com uma tensão alternada de 200 volts, de forma aproximada, e um outro circuito de alta tensão contínua na ordem de kilovolts, de alta voltagem. Então, o que acontece nesses 2 circuitos? Nesse primeiro circuito aqui, o importante é a corrente. Então, controlar a corrente. Então, aqui tem um circuito que fornece uma energia para esse filamento de tungstênio, que está aqui. Então, esse filamento tungstênio aqui é similar àquele filamento de lâmpada incandescente.
Então, quando ligado a esse circuito, passa uma corrente elétrica aqui e vai passar para esse filamento tungstênio. Então, é importante esse controle de corrente que passa aqui para controlar a quantidade de elétrons que passa nessa região. Tá? E também nós temos um circuito de alta voltagem, que o importante aqui é controlar a voltagem, a tensão, a energia. Tá? E eu posso ligar e desligar esse circuito. Então, quando ligado esse circuito, acontece, né, esse circuito é fechado, e aqui nós temos o anodo giratório, depois vai ser explicado por que ele gira, e aqui o cátodo, que é o filamento tungstênio. Então, quando o circuito é fechado, os elétrons aqui do filamento tungstênio, eles são arrancados e colidem com esse ânodo, com alta energia, né, porque tem uma alta voltagem aqui. E nessa colisão são formados raio-x artificial. Tá? Então é um processo aqui que o Röntgen na época não sabia, e ninguém sabia como acontecia isso em nível atômico. Tá? Depois de algumas décadas que foram descobertos a interação atômica aí de elétron com a estrutura eletrônica do átomo do anodo. Mas nesse momento aqui, então, basicamente a colisão dos elétrons com o ânodo gera um raio-x. Esses raios-x têm um espectro de energia bem variado, desde baixa energia até alta energia. Então eles são filtrados aqui para eliminar o raio-x de baixa energia, porque ele não é importante para imagem médica, porque esse raio-x ele interage com o paciente e ele não vai atravessar, ele vai depositar energia sem atravessar. Então ele não é importante, ele é filtrado e depois ele é colimado, uma janela aqui de chumbo. Tá? Um colimador que vai afunilar, vai delimitar essa região de raio-x que é eliminado nesse tubo de Coolidge, tá? Para justamente interagir com a região que vai ser feito o exame. Tá? Então esse é o processo básico aqui da geração do raio-x artificial. No próximo slide eu vou mostrar um vídeo comentando sobre esse tubo de Coolidge, o anodo giratório, o cátodo e como isso é formado, né, fins práticos, esse raio-x. Welcome back. In this session we're going to look at the core of the X-ray system, the source of the X-rays, the X-ray tube. X-rays are emitted when a high-speed electron hits a metal target. Only 1% of the energy in the electron beam is converted to photons. The rest is converted to heat. So producing heat inside a vacuum is a problem, but it is hard to get rid of it. A large anode can be used to absorb the heat, but this relies on conduction. If the conduction is not rapid enough, the anode will start to melt. So to increase the capacity, the anode is rotated. A new surface is continually exposed to the electron beam. By the time the anode rotates through 360 degrees, that spot of the anode has had a chance to cool down. So let us start by having a look at a real X-ray tube. This is the glass tube, which must contain a high vacuum. Otherwise, the electrons will collide with molecules of air, losing energy. At this end here, we have a hot wire cathode. The thermionic process results in the release of the electrons, which are accelerated towards the anode, which is at between 30 and 100 kilovolts relative to the cathode. When the electron hits the anode, it is decelerated as it collides with electrons in the metal. As it decelerates, it loses energy, which is released as an X-ray. The angle on the anode directs the X-ray beam towards this window. Here we have at this end the motor, which rotates the anode. Let us now go to a diagrammatic depiction of the rotating anode X-ray tube. The cathode is heated to cause the release of electrons. These are accelerated by a high voltage towards the anode, which is positively charged relative to the cathode. This whole process needs to be conducted within a high vacuum. Otherwise, the electrons will strike air molecules and thereby lose their energy before they reach the anode.
When the high-energy electrons strike the anode, they release energy. Some of the energy is released as X-rays, but most is converted to heat. To prevent the anode from melting, it is continuously rotating, and so the hot spot moves away from the electron beam. It then has time to cool down before it gets back to the position in the beam of the electrons. Então, agora comentando sobre o que acontece justamente nessa região aqui, né, na colisão desses elétrons com o ânodo, né? Então, do cátodo, do filamento tungstênio até o ânodo giratório, o que acontece em nível atômico no ânodo giratório, naqueles átomos do ânodo. Então, a gente tem, de forma macroscópica, tem esse processo, né, essa colisão dos elétrons aqui, né, de alta energia, eles colidem com o ânodo e geram raio-x artificial. E aqui mostrando então esse filamento com os elétrons colidindo com o ânodo e gerando raio-x, né? Vejam a representação aqui como partículas, né? O elétron como partícula e o fóton X como partícula, que também é uma partícula sem massa, né? A ideia da quantização da matéria. Então, mostrando isso aqui agora em figuras, né? O que acontece na formação de raio-x artificial em nível atômico. Então tem dois processos que acontecem aí: o raio-x característico e o raio-x de frenagem, ou frenamento, né, ou Bremsstrahlung, tá? Do alemão né, quando ele desacelera, ele freia. Então nós temos aqui o característico inicialmente, que é o raio-x que tem maior intensidade, né, e é o mais importante para a imagem médica. Então, imaginem que essa figura aqui é um átomo de tungstênio ou molibdênio, né, que está presente lá no anodo. Então, os elétrons que colidem com esses átomos de tungstênio, molibdênio, ele vai interagir, ele tem energia suficiente para interagir lá na camada mais interna do átomo, que é a camada K. Tá? Lembrem lá do átomo de Bohr que a gente comentou. Então ele tem energia suficiente para interagir, ele arranca um elétron da camada K. E esse elétron aqui ele é ejetado, né, para fora desse átomo. E para manter a estabilidade, o que acontece? Um elétron da camada L ou um elétron da camada M vai ocupar esse lugar. E nessa transição eletrônica, né, para manter a estabilidade, existe a formação de raio-x. Tá? Então vejam aqui que nós temos dois níveis de energia, né? A transição do M para K e do L para K, que é uma energia bem específica, é um salto quântico. Então, essa energia é quantizada, ela é sempre a mesma se for o mesmo átomo. Então, nesse gráfico aqui de intensidade, né, por comprimento de onda, a gente consegue ver essas espículas aqui, essas pontas aqui, tem a ver com o raio-x característico, a energia do raio-x característico. Tá? Então vejam que ele tem maior intensidade, tá? E tem uma energia bem definida aqui em termos de comprimento de onda. Tá? Então, para o mesmo átomo, essa energia é sempre a mesma quando o elétron salta da camada L para K ou da M para K. Tá? Então, esse espectro aqui é o raio-x característico. E o raio-x de frenamento seria um outro processo. O elétron também atinge o anodo com alta energia, só que em vez de ele colidir com o átomo na camada mais interna, ele vai desacelerar passando perto do núcleo. Tá? Como o elétron é negativo, o núcleo é positivo, ele desacelera, perde energia e aqui emite um raio-x, né? Um raio-x de frenagem. Tá? Vejam que esse elétron pode vir um pouco mais longe e desacelerar um pouco menos, né? A deflexão ele vai emitir outro raio-x com uma diferente energia. Então, por isso que no gráfico, essa linha contínua aqui, ó, ela pode ter uma energia bem diferente. Tá? Então, desde uma alta energia aqui, com baixo comprimento de onda, até uma energia menor, com alto comprimento de onda. Tá? Então, esse espectro contínuo aqui do gráfico mostra o raio-x de frenagem, tá? Que acontece também nessa formação do raio-x artificial. Então vejam que esses dois processos, raio-x característico e raio-x de frenagem, acontecem simultaneamente. Né? Quando ligou o circuito de alta tensão,
os dois processos são, né, acontecem. Para interesse, para imagem médica, o melhor é claro que é esse raio-x característico, porque ele tem uma energia, a mesma energia sempre, né? Ele vai ter sempre essa intensidade aqui, ó, tá? Que é importante para manter a padronização da imagem. Por isso que os filtros tentam tirar essa radiação aqui de baixa energia, que não é interessante, né? Porque ela tem uma energia, menor energia, e é mais variável. Tá? No próximo slide vai mostrar então a formação, né, desse raio-x característico e de frenagem que eu comentei agora. X-ray tubes are used for a variety of medical and testing purposes. While there are several designs in use, they all produce X-rays through the same basic mechanism. An X-ray tube consists of an outer evacuated glass envelope that contains two essential items, the cathode emitter and the anode target. A large potential difference of typically 100,000 volts is maintained between the anode and the cathode. The cathode emitter is a piece of metal that is heated by a low voltage supply. Electrons are liberated at the cathode by thermionic emission and are accelerated in the electric field between the anode and the cathode towards the target. The cathode is shaped to focus the electrons onto a small portion of the target, which increases the intensity of the X-rays produced. The target is typically a piece of tungsten or molybdenum, which may be embedded in a stationary water or oil-cooled rod, or on a rotating disc. The high-speed electrons collide with the target and rapidly lose energy. There are two X-ray producing interactions between the incident electrons and the atoms in the target. In the first, electrons are scattered by electrostatic interaction with the nuclei of the target material. This results in the direct emission of X-rays from the electron as it loses energy. This process is called Bremsstrahlung, from the German meaning breaking radiation. Bremsstrahlung radiation has a continuous spectrum corresponding to electrons losing different fractions of their initial kinetic energy. When the electron loses a small amount of energy, a long wavelength X-ray is produced. When it loses a larger amount of energy, shorter wavelength X-rays are produced. The spectrum has a minimum wavelength below which X-rays are not produced. This corresponds to the highest energy X-rays which are produced when the electron loses all its kinetic energy. The second interaction that can take place in the target is between the incoming electrons and the electrons of the target atoms. If the incident electron has certain characteristic energies, it can eject electrons from the inner shells of the target atoms. These are filled when outer shell electrons make transitions to fill in the inner shell vacancies. These transitions reduce the energy state of the atom by emitting X-rays with characteristic wavelengths. These characteristic spikes are superimposed on the continuous Bremsstrahlung spectrum to give the X-ray spectrum observed by experiment. If we change this plot to show the number of X-ray photons versus photon energy, we see that the basic shape is reversed, with a continuum that rises from low energy to a peak, then falls to zero at the point where the maximum X-ray energy is achieved. The characteristic spikes due to target atom inner shell interactions are also still evident. If the potential difference between the anode and cathode is increased, the electrons will gain more energy prior to collision with the target, and both the height of the peaks and the highest possible energy of the X-rays will increase. The target anode is angled to ensure that the X-rays are directed through a window in the desired direction. Aqui então temos a representação dos dispositivos, né, de radiografia. Então aqui um aparelho de radiografia móvel, né, que vai ser levado para algum setor para fazer a exposição radiológica de algum paciente, geralmente acamado, né? E aqui o técnico ele vai se posicionar nessa região, ele tem controle aqui dos ajustes do aparelho, e aqui fica a ampola, o tubo de raio-x, né, de tubo de College. É importante também falar que quando é feito essa exposição radiológica aos pacientes, né, laterais, né, próximos, eles têm que ser avisados, e tem biombos geralmente que ficam, né,
ao lado, para evitar essa radiação espalhada que possa acontecer também, né? E o técnico também vai avisar quando faz o exame, né? Tem um aviso sonoro que quando faz essa exposição avisa, né, o pessoal ao redor para se proteger nos biombos de chumbo. Já na sala, né, de radiografia específica, né, aqui tem alguns equipamentos, como a mesa, né, ou aqui a estativa, né, pode ser feito o paciente deitado ou o paciente em pé, né, então ele pode ser feito deitado, decúbito lateral, dorsal ou ventral, e ambas, e aqui em pé também pode ser feito, né, em posição anterior-posterior, pós-anterior e perfil. E existe a estativa com o buck, né, que é onde vai ser colocado o chassis com o filme radiográfico, né? Então aqui seria uma estrutura para receber a radiação X e fazer a imagem. Aqui tem um painel de comando, onde o técnico vai ter esse ajuste do raio-x, de voltagem, de corrente, de tempo, né? E aqui fica propriamente o tubo de raio-x. Importante lembrar também que essa sala tem um revestimento, né, de chumbo, né, para poder evitar que essa radiação espalhe para outros setores, né, e acaba, né, expondo, né, setores paralelos aí ao raio-x. Então, como comentado no slide ali anterior, os ajustes que o técnico faz, então, é o posicionamento do paciente, né, de acordo com a solicitação na radiografia, os ajustes aí de alta tensão e corrente e tempo de exposição. Então aqui a unidade é kV, miliampere e tempo, tá? E isso já existe tabelado, tá? Nessa figura aqui eu mostro, por exemplo, o valor aproximado, de acordo com alguns autores, né? Algumas referências, o uso que o técnico vai utilizar. Então, por exemplo, numa radiografia aqui de coluna cervical, por exemplo, ele vai usar aproximadamente aqui 1 kV, né, uma voltagem de 66 kV com miliampere segundo, né, que é corrente o tempo, de 15. Tá? Tem uma variação entre alguns autores, né, mas é aproximadamente isso. E aqui ele vai ajustar de acordo com o tamanho e a posição do paciente também, né? Então, essa distância do foco do objeto em relação à região, biotipo, o tamanho do filme também é possível ser ajustado, né? Então, um paciente que é obeso ou um paciente magro, ele também vai ajustar fazer um ajuste fino nessa dose de radiação para fazer um bom exame, para que ele não fique muito penetrado com uma dose alta de radiação e fique muito escuro o raio-x, ou ao contrário, que ele coloque menos dose de radiação e fique muito branco, né, muito opaco ou pouco penetrado. A gente vai falar um pouquinho disso nos próximos slides. Então aqui é uma simulação que eu vou abrir aqui na sequência para a gente comentar um pouquinho. Eu coloco a referência dessa simulação aqui embaixo e depois deixo disponível para vocês. Bem, então aqui eu tenho aquele aplicativo, né, aquele simulador que mostra então essa exposição radiológica e como ficaria a imagem, né, sensibilizada num filme radiográfico. Então vejam que essa aqui é a imagem que nós temos agora, tá? Uma imagem com tons de cinza, tá? Tem um cinza escuro, um cinza claro e um cinza médio aqui. E vejam então aqui que eu tenho propriedades, né? Então o que eu estou fazendo aqui é essa fonte de raio-x que está aqui em amarelo. Aqui está a amostra, tá? Que é uma amostra aqui de tecido mole, que é esse cinza aqui. Tenho esse azul que é um cilindro, né, que corresponde ao pulmão, que está aqui, tá? E esse cilindro vermelho, né, que corresponde ao osso, que está aqui. Tá? E aqui eu tenho os ajustes do aparelho, então quilovoltagem, miliampere segundo,
Tá? Aqui eu tenho a distância, lá vejam que a fonte de raio-x se movimenta em relação ao paciente, tá? Que pode ser ajustado também. E aqui o tamanho do filme, né? Que pode ser menor ou maior. Tá? E aqui o ripple tem a ver com a retificação da tensão alternada, ser contínua. A gente não vai falar muito disso aqui, mas também pode ser ajustado e de acordo com o aparelho. E aqui nós temos a exposição radiológica em relação ao filme e a tensão, né? A energia, aqui, a quantidade de raio-x que foi gerada. Então vejam aqui que se eu colocar a mesma, uma densidade, por exemplo, aqui de tecido mole também, e fizer a exposição, vejam como fica lá, ó, a mesma radiodensidade, né? Então eu consigo observar aqui somente essa parte, né, que é o osso, que é mais radiopaco. Agora, se eu colocar, por exemplo, o bário, que é um tipo de contraste utilizado aí na radiografia, vejam como fica. O bário, ele é mais, né, radiopaco do que o osso, até ele fica mais branco do que o osso, certo? E comparando aí o osso, né, osso com osso, vai ficar o mesmo tipo de contraste aqui, né? Uma radiopacidade semelhante. Então o pulmão ele é mais radiotransparente, né? Ele fica mais escuro, a radiação atravessa mais, né? Então eu consigo alterar características aqui. Então aqui o tecido mole eu consigo também alterar algumas coisas. Aqui seria a espessura do tecido, tá? Então vamos imaginar uma pessoa mais obesa, né? Se eu fizer a exposição, vejam que eu teria que aumentar, ajustar essa radiação. Eu teria que aumentar, por exemplo, quilovoltagem e aumentar talvez miliampere segundo para poder ter uma boa imagem. Aqui não deu ainda, vamos um pouco mais aqui, ó. Então vejam que a quilovoltagem aqui um pouco mais alta, ela vai conseguindo então, né, fazer essa melhor exposição. Vamos colocar um pouco mais aqui, ó. Aqui ficou demais. Então o técnico ele vai ajustar isso aqui de acordo com o biotipo do paciente para justamente conseguir aí uma boa imagem, tá? Então aqui eu fiz o ajuste da espessura, né? Agora voltando, a gente pode também aqui o número atômico, que isso aqui varia de acordo com o tipo de tecido, tá? Então vejam que aqui o osso ele tem o número atômico, né, do átomo, né? O átomo é um átomo mais pesado. Vejam, se eu colocar aqui, por exemplo, iodo, né, ele vai alterar aqui o número atômico, né? Se eu fizer a exposição também vai ficar muito mais radiopaco, né, porque ele é um tipo de contraste radiológico. E aí também outra questão é a densidade tecidual, né? Vejam que o pulmão aqui tem uma densidade de 0,3. Tá? Se eu reduzir a densidade para um tecido, para na verdade só o ar, né, vejam como vai ficar a exposição, vai ficar mais transparente. Tá? Então aqui a gente consegue simular algumas coisas, né, da exposição radiológica em termos de ajuste do aparelho, né, de quilovoltagem em miliampere segundo, e também propriedades teciduais, mostrando como ficaria essa imagem e o ajuste geral que o técnico vai fazer nesse tipo de exposição. Ok? Bem, então falamos anteriormente ali daquela simulação, mostrando o que acontece aí do ajuste, né, radiológico, né, em termos aí de quilovoltagem e miliampere segundo, né, para poder ter uma imagem adequada, né, em termos de escala de cinza, e também o tecido biológico, o que interfere, né, no tecido biológico, né, falando aí da espessura tecidual, da densidade tecidual e também do número atômico dos átomos que compõem aquele tecido, né? Então isso está relacionado com a qualidade da imagem, né, e a escala de cinza que é formada. Então, falando um pouco mais disso, né, quando essa radiação, esse raio-x atravessa a matéria, também acontece um processo de interação tecidual. Esse raio-x ele atravessa, né, esse tecido, muitas vezes ele fica, né, no tecido, não consegue atravessar, por isso que aí vai ficar aquela imagem mais branca, né, porque a radiação não conseguiu atravessar direito, mas também ela pode se espalhar,
né? Então também tem uma radiação espalhada nesse tecido. Tá? Então esse cuidado é importante. Então tem uma radiação primária que emerge lá do tubo de Coolidge e também tem uma radiação espalhada, né, que colide com os átomos, tecidos e vão para outros lados também. Por isso o cuidado aí da exposição, né, lateral também, e para o técnico que está exposto ali, né, não só na direção do raio-x. E é claro que vai ficar uma deposição dessa radiação, essa energia do raio-x no tecido. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, como essa imagem os detalhes da imagem que é formada. Bem, aqui então mostrando de forma mais prática, então nós temos aqui o feixe de raio-x, né, saindo do tubo de raio-x, através aqui do colimador, né, então eu tenho um feixe direcionado de raio-x, ele vai atingir então aqui a região de interesse, né, do corpo humano. Então veja que essa região ela tem tecidos de densidade diferentes, tem tecido ósseo, né, tem um tecido mole, e tem um tecido aerado. Então quando esse raio aqui ele atinge, né, o tecido, como nós falamos anteriormente, ele pode também atravessar o tecido, né, ele pode espalhar também, ele vai se espalhar, né, de acordo com aqui a posição de cada tecido biológico diferente. Ele vai então atravessar esse tecido e sensibilizar um filme, né, um filme radiológico. Vejam que esse espalhamento ele pode, né, direcionar o raio-x que atravessou um tecido para direções diferentes, e por isso existe essa grade, chama grade antidifusora, que ela faz com que a radiação atinja o filme somente aquela radiação que ficou perpendicular. Aquela que colidiu com o tecido e espalhou, ela não vai atingir o filme porque ela vai ser atenuada nessa grade. Então essa grade antidifusora ela serve para melhorar a qualidade da imagem, evitando que a radiação espalhada atinja o filme. Então, quando essa radiação atinge o filme radiológico, vejam que acontece o seguinte, né? Nós temos aqui uma intensidade do filme nesse sentido, né? Então vejam que quanto maior o valor aqui, quanto mais alto, mais radiação atingiu o filme. Aí aqui vai ficar uma imagem mais escura, mais transparente, mais preta. E quanto menos radiação atingir o filme, né, vai ficar mais baixo, né, vai ser uma intensidade menor, vai ficar mais opaco, mais branco. É sinal que a radiação foi atenuada no tecido biológico. Então vejam aqui na parte óssea, né, essa radiação ela foi atenuada nessa região aqui, né, e aqui ficou uma imagem, né, com menos raio atingindo o filme. E pelo contrário, aqui no tecido aerado, a radiação atravessou mais o tecido, né, então ela sensibilizou mais, né, o filme e ficou uma imagem mais transparente, mais escura. Tá? Então aqui mostra um pouco essa questão da interação da radiação no tecido biológico e o que acontece, né, quando esses raios-x atingem e fazem uns tons de cinza de acordo com a quantidade de raio que atingiu esse filme radiológico. Então aqui mostrando uma imagem diagnóstica e de tórax, né? O tórax é um exame, é uma região que é muito utilizada porque ele tem densidades diferentes, né? E aí frisando os termos, né? Radiotransparência, né? Que é quando fica escura a imagem, o tecido ele é menos denso, ou seja, o raio-x penetra mais fácil, né? E sensibiliza o filme. E ao contrário, uma imagem radiopaca é uma imagem mais escura, mais branca, né, onde o raio-x foi atenuado muito no tecido, um tecido mais denso ou mais espesso, e aí a radiação atingiu menos o filme, então ela fica radiopaca. Tá? Então são os termos que a gente usa aí para descrever a qualidade, né, e a cor, né, da imagem radiológica. Então, nesse caso aqui o tórax, a gente tem uma imagem aqui em PA, póstero anterior, tá? E aí aqui uma imagem em perfil. Então nós conseguimos ver aqui a área pulmonar mais transparente, né? E a área cardíaca, né? E até uma região valvar aqui um pouco mais densa, né? Porque tem uma densidade radiológica até maior do que o osso, né? Então vai ficar mais opaco.
Tá? Então aqui são termos técnicos utilizados para descrever a imagem. Da mesma forma que uma radiografia de extremidade, de joelho, né, nós temos aqui em perfil, né, temos uma radiografia aqui em AP e aqui crânio-caudal, né, então a gente consegue ver projeções, posições diferentes da mesma estrutura. E vejam que a densidade de partes moles ela é muito próxima, né, como mostramos na simulação. A gente não conseguimos ver estruturas articulares, né? Então, basicamente, aqui a parte esquelética, né? A densidade de osso, né? Conseguindo ver fêmur, patela, tíbia e fíbula, né? E nessa radiografia aqui nós conseguimos ver o espaço aqui entre, né, com mais detalhes entre a patela e o fêmur. Então, aqui mostrando também a capacidade da radiografia, né, de discriminar mais a parte esquelética, né, mais o osso, e pouca capacidade de discriminar tecidos moles, né, de densidades, né, que tem uma densidade radiológica muito parecida. Aqui mostrando a radiografia de abdômen, né, frisando essa questão. Então nós temos aqui essa parte mais branca, essa primeira radiografia aqui, né, nós temos uma urografia excretora, né, uma radiografia com contraste iodado, que mostra então essa região da pelve renal, ureteres e bexiga. Então essa parte aqui não seria visível se não tivesse contraste. O contraste à base de iodo, ele tem um número atômico alto e por isso ele tem uma opacidade maior. Então se consegue visualizar. Se não fosse usado contraste, não seria visível, né, essa região aqui. Simplesmente a parte da coluna vertebral, da bacia, né, e do fêmur. Então aqui eu uso uma radiografia contrastada. E nessa aqui também mostrando um contraste à base de bário, que é ingerido, né? Então aqui o intestino grosso, né, com as alças ascendente, transversa, né, descendente, sigmoide, né, nós conseguimos ver então o contraste mais denso, mais branco, né, porque ele atenua mais a radiação. Tá? Então ele faz tipo uma sombra, porque o número atômico do bário é mais alto, né? Então ele tem um número atômico aí, muito mais alto comparável com o tecido biológico, e isso faz com que ele tenha uma atenuação do raio-x e a imagem vai ficar mais branca, né, mais radiopaca. Da mesma forma, se não tivesse esse tipo de contraste, né, de ingestão de bário, não seria visível essa região intestinal. E aqui mostrando a questão técnica, né? Então, quando o raio-x não ficou muito bem feito, a gente pode chamar que ele foi hiperexposto, né, ou muito penetrado. Né? Então aqui nós temos radiografias do quadril que foram muito penetradas, ficaram muito escuras e a capacidade diagnóstica perde muito. Né? Então esse raio-x vai ter que ser feito novamente para poder ter uma qualidade melhor para a avaliação. E pelo contrário, essa radiografia foi pouco exposta, foi subexposta ou o raio-x pouco penetrado. O técnico usou valores muito baixos aqui, né, e essa imagem ficou muito branca, muito radiopaca. Não tem diferença de contraste, diferença tecidual, e daí a qualidade também técnica diminui. Se for um raio-x analógico, o técnico vai ter que refazer o exame, ajustando corretamente os valores, né, da radiografia. Agora, se for uma radiografia digital, se pode fazer essa manipulação no sistema, claro que com um certo limite, se consegue fazer esse ajuste de brilho, de contraste, para melhorar a qualidade. E aí, falando um pouco também da questão do filme agora, né, sobre esse raio-x que chega no filme, para poder formar a imagem, né, o que acontece ali? Então, no filme analógico, aqui nós temos então uma reação fotoquímica que acontece, né? Então, é uma camada fotossensível, onde o raio-x vai incidir nesse filme e vai enegrecer a imagem. Então, esse filme é composto por sais de prata, brometo de prata e iodeto de prata. Então, a reação química aqui é enegrecer o filme. Então, quanto mais raio-x atinge esse filme, mais escura fica a imagem. Tá?
Então nós temos aqui esse chassi que protege esse filme para evitar revelação espontânea pela luz natural, né? É tipo uma maleta que vai armazenar esse filme ainda não revelado, e quando for exposto ao raio-x, esse raio-x vai atravessar o chassi e vai sensibilizar esse filme. Então o filme ele é composto aí por uma base de papel, de celulose, os sais de prata, tá? E uma camada de gelatina, tá? Que protege esses sais de prata. E aqui mostrando então essa questão da exposição, né? Quanto mais raio atinge esse filme, mais escura fica a imagem, então ela escurece. Então o raio-x atravessa tecidos mais transparentes e vai sensibilizar o filme, vai ficar mais escura a imagem. E pelo contrário, quando o tecido é mais opaco, mais denso, o raio-x vai ficar depositado no tecido e não vai chegar, né, ou vai chegar muito pouco no filme, e vai ficar branca a imagem, vai ficar a imagem opaca. Aí no próximo slide também vai mostrar a questão da revelação desse filme. Como é um filme analógico, né, uma reação fotoquímica, também é necessário um processo químico para revelação, né? Então, para revelação, para fixação e estabilização aí, da imagem, tá? E é bom também frisar que esse processo está em desuso, né? A tendência natural aí é filmes em processo digitais, né? E pela facilidade, pela capacidade técnica depois de avaliar e fazer o diagnóstico também. Tá? Então, basicamente, radiografia e mamografia são exames que usam ainda filmes analógicos, mas a tendência aí é o desuso e a inserção cada vez maior de filmes digitais. Então, na próxima slide vai mostrar um pouco a revelação química desse processo. E com relação à radiografia digital, então, que é a tendência atual, né, dos centros diagnósticos, a grande maioria dos exames são feitos dessa forma, né, com radiografia digital. Então, o que acontece aqui é um efeito fotoelétrico. O raio-x ele interage no detector de radiação, né, que o filme vai ser um detector de radiação, e basicamente são semicondutores, né, são plaquinhas, né, nesses pixels que consegue armazenar essa energia, e depois ela pode ser lida e codificada de forma digital. Tá? Então, só lembrando aqui, né, o que a gente tem é mais ou menos isso, né? A gente tem detectores de radiação que vão depois ser transformados aí nos pixels da imagem. Né? Então, cada detector desse ele vai ter uma capacidade, né, de leitura, de armazenar a quantidade de raio-x que chega nessa região. E quanto mais radiação, quanto mais energia que for armazenada aqui, maior vai ser o valor numérico e a intensidade, né, de cor ou de tons de cinza. Né? Então, da mesma forma, né, do analógico aqui, o preto ele vai ser transparente, né, armazenou mais energia, o detector captou mais radiação, vai ficar mais escuro. O detector que capta menos radiação vai ficar mais claro. Tá? Mas isso é feito, né, digitalmente, né, e armazenado aí. Então é um pouco mais a gente consegue separar o tamanho de cada detector e de cada pixel, né, como nós falamos numa outra aula.
E os processos que podem ser feitos isso tem dois tipos, que é o CR e o DR. Tá? O CR é uma placa digitalizadora dentro do chassi. Tá? Então, similar ao analógico, também existe aquele chassi, que é uma maleta, né, que vai o filme, só que aqui é um filme detector, né, que vai ali dentro e ele vai armazenar essa energia em cada quadradinho, cada detector desse, que depois é lido, né, e impresso. Tá? Esse é o processo CR, que é bem comum. E o DR é um processo mais refinado, que exige aí já uma sala específica que tem esse conjunto aí de filme e chassi e a placa digitalizadora. E ela já é automaticamente conectada ao sistema computacional e digitalizado em tempo real. Tá? Então, esse aparelho não consegue ser móvel, tá? Ele é fixo, então destinado a centros diagnósticos, onde o paciente vai ao local e esse dispositivo ele consegue já fazer a incidência e já levar esse sinal para o computador e para ser analisado e digitalizado. Tá? Então, o raio-x móvel, por exemplo, ele é mais comumente feito com CR. Né? Então, quando é digital, né? Porque ele vai ser levado ao paciente para poder fazer a incidência. E geralmente o DR é destinado a centros diagnósticos, né? E onde o paciente vai fazer o exame. No próximo slide vai mostrar um pouco a agilidade desse processo, né? E como é feito essa radiografia digital CR e DR. You want a race? You got it. Oh, hey, CR. And done. Nice finish. All I gotta do is take all those images, send them off to the PACS. Oh, hey, text from the radiologist. They've made the reads and they're all set. Well, at least I got a coffee break. Bem, como eu falei anteriormente, a radiografia digital tem muitas vantagens em relação à analógica, né? Então, uma delas é quando a radiografia é mal feita, né? Então a gente consegue controlar brilho e contraste, né? Sem reirradiar o paciente, sem expor o paciente a uma nova irradiação. Então esse ajuste fino. Ainda a disponibilidade, né? Eu consigo ter acesso a essa imagem, né, para uma rede, né, que vai estar ligada ao hospital, então consigo acessar esse exame de tempos, né, anteriores ou recentes, e isso facilita muito, né, a consulta, porque se consegue buscar esse exame, né, na rede e através de estações de trabalho, de arquivos digitais, né, então é bem interessante essa capacidade aí, né, de não se perder essa imagem e conseguir ter disponibilidade no acesso. Tá? E ainda a gente pode falar de outros usos, né? Também a questão de processos aí, inteligentes de diagnóstico, né? Com imagem digital, ela tem uma grande utilidade, né? Que está tendo e no futuro vai ter muito mais ainda.
Então a tendência natural é todos os exames de imagem serem digitais. Então um sistema que é utilizado aí no hospital, né, em centro diagnóstico, é o PACS, tá? Que é esse sistema de comunicação e armazenamento de imagens. Tá? Então, toda uma arquitetura eletrônica, né, e logística aqui para facilitar a comunicação, desde as estações de trabalho onde o radiologista faz o laudo, até o local onde o paciente faz o exame, até o acesso em outros computadores e em rede com esse sistema, para poder justamente ter acesso à imagem e conseguir avaliar. Então o PACS é esse sistema aí de comunicação de imagens que todo centro diagnóstico tem e faz acesso disso. E aqui então, finalizando, seria um resumo da nossa aula, né, os pontos mais importantes que a gente teria que estar atento. Então o tubo de Coolidge, né, a formação do raio-x, né, como funciona esses dois circuitos aqui, né, da corrente e tensão, o processo de geração do raio-x artificial, a filtragem aqui e a colimação, né? Então, questões importantes. Formação do raio-x, né? Então, saber aqui essa questão do raio-x de frenagem, raio-x característico, né? Esse processo simultâneo que acontece da interação dos elétrons aí com o anodo e a formação desse raio-x em nível atômico. Depois, a interação do raio-x com a matéria. Tá? Então, esse raio que ele penetra o tecido, tá? Ele pode ser depositado no tecido, ele pode ser espalhado também. Tá? E isso pode, né, ter uma imagem, né, não tão boa, também depende da posição do paciente. E também a questão da exposição radiológica em indivíduos que estão próximos, né? Então, cuidado aí para evitar, né, e ter biombos, né, proteção do chumbo para essa exposição. E também a questão da imagem diagnóstica, né, que nós comentamos, né, a quantidade de raio-x que atinge aqui esse filme. Ela vai ter uma imagem mais transparente, aí, ou mais opaca, mais preta ou branca, né, dependendo das propriedades teciduais. E ela pode ser feita então através desde um filme analógico ou um filme digital, né, através de reação fotoquímica ou uma reação fotoeletrônica, né, com seus detalhes aí, desde a revelação da radiografia analógica até a leitura, né, e digitalização aí de uma radiografia digital. Tá? Então esses aqui são os pontos importantes aí do nossa aula de hoje. Eu fico por aqui então. A bibliografia básica que nós usamos foi o livro do Mourão e também aqui o livro de Biofísica do Garcia. Certo? Um abraço a todos.